Olá, você que opera opções ou está ingressando neste mercado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Option Jaguar, o programa onde eu te ensino a aumentar suas chances de lucro através da redução progressiva do risco nas suas operações estruturadas com opções. Meu nome é Daniel Coelho, eu sou operador certificado Eurex e estrategista da Fundamat Solutions. No episódio de hoje, vamos falar de RPR, ou Redução Progressiva do Risco. Eu vou te explicar o que é isso, como funciona e no final tenho ainda um exemplo para ilustrar a técnica. Tudo bem? Vem comigo então, dá o seu joinha, dá um like, convida os amigos e vamos para cima. Então, o que é a redução progressiva do risco? A redução progressiva do risco, ou RPR, como eu batizei essa técnica, é uma maneira de você diminuir o risco durante a condução das suas operações estruturadas com opções. Normalmente, as pessoas confundem a redução progressiva do risco com o tamanho, o dimensionamento da posição. Você vai ver nesse filme que as operações são escaláveis de acordo com a sua conta, de acordo com o seu gerenciamento de risco pessoal e tudo mais. Mas você vai ver que é possível eliminar o risco totalmente das suas operações estruturadas de uma maneira até bem simples. Por que é importante reduzir o risco? Simples, meu caro, para você dormir tranquilo de noite. Sabe, não tem que ser uma coisa doída, fazer operações estruturadas ou montar operações estruturadas com opções não é um game de adrenalina. Então, vamos reduzir o risco da mesma maneira como você reduz o risco ou evita o risco quando está fazendo uma viagem de carro com a sua família. Simples assim. Mas então por que investir dinheiro para aprender essa técnica? Rapaz, é a tua história, né? Se você acha a educação cara, veja o preço da ignorância. Aprender a reduzir o risco vai evitar perdas. As perdas custam. Então é por isso que nós utilizamos essa técnica. Ninguém gostaria de ter que ligar para um cliente e falar, olha, sua operação estruturada, sabe aquela que estava tão promissora, agora perdeu 5 ou 10%. Então trate o seu dinheiro como se ele fosse o dinheiro de um fundo enorme, como se ele fosse o dinheiro de clientes. Trate-o com carinho, respeite esse dinheiro, respeite o risco. Se você respeitar o risco, os lucros chegam sozinhos. Se você é uma pessoa que sabe reduzir o risco nas suas operações estruturadas com opções, se você conhece a hora de fazer um reajuste, então, não tem problema se você está fazendo uma operação com opções da Petrobras, com 1, com 5, com 10 ou com 50 contratos. Se a dimensão da sua conta permite que você faça uma operação com 20 contratos e reduza o risco, puxa vida, né? Você está do lado bom da vida, tá? Você está tranquilo. Vai chegar uma hora que fechar suas operações ou conduzir suas operações vai ser quase monótono de tão tranquilo. E assim que é bom. É aí que nós queremos chegar. Tranquilidade total, adrenalina zero na condução das operações com opções, tá bem? E isso é a redução progressiva do risco. E qual o maior benefício disso tudo? Que nem eu já falei, não há dinheiro que pague a sua tranquilidade. Por isso, o maior benefício da redução progressiva do risco é que se você conseguir zerar o risco, eliminá-lo completamente, você só tem a ganhar. E é isso que você quer. Pouco ou muito, você vai ganhar. Ganhar ou não perder. Esse é o maior benefício da redução progressiva do risco, a técnica que eu batizei de RPR. E se você não reduzir o risco, o que acontece? Bem, acontece que o vento pode virar e aquela venda descoberta de puts ou calls, né, começa a entrar assim numa faixa de risco ou mesmo no negativo. E aí então o que fazer? Bem, você pode até rolar, né? Mas a rolagem não é assim uma solução sem risco. A rolagem também envolve risco. E em casos onde a queda foi muito grande, né, nós vimos aí uma rolagem ad eterno, ou uma rolagem para o inferno, que nem eu costumo brincar. Esse é o risco, tá, que existe se você não cuidar dele. Ou seja, cuide do risco que os lucros cuidam de você. Frequentemente encontro pessoas que simplesmente vendem puts ou vendem calls. Bem, envolve uma certa dose de risco, tá? No filme de hoje, eu vou te mostrar
como aproveitar uma situação dessas, caso ela seja favorável a você, e como se safar dela, caso a situação mude no meio do caminho entre o dia da sua operação e o prazo do vencimento. Onde as pessoas mais erram no short selling? Onde as pessoas mais erram ao simplesmente venderem puts? Amigo, se você vendeu puts é porque você acha que o curso vai subir. Então, qual é o problema de comprar uma call? Caso o curso suba, você ganha com a venda das puts e com a sua call. Tá? Ou a pessoa acha que sabe o que está acontecendo, ou seja, construir um cenário e aquele cenário se confirma ou o cenário perde a validade, tá bem? Nos dois casos, seria bom você já ter um plano B na manga, seria bom você já ter preparado qual vai ser o seu reajuste ou sua ação de follow-up. Então hoje nós vamos passar da teoria à prática e vamos falar de um caso que eu preparei para nós estudarmos e aprendermos a redução progressiva do risco com um exemplo, né, recente, tá bem? Que poderia ter se tornado uma operação real, ok? Vamos ver aqui na minha tela e nós vemos que no dia 21/11, né, houve o último pagamento de dividendos da Petrobras. Eu vou pegar aqui a minha canetinha para ficar mais fácil. Então o que acontece? Houve esse gap aqui é o gráfico sem reajuste, né? Eu gosto de usar o gráfico sem reajuste. E nós vemos aqui um gap. Esse gap nada mais foi que o desconto dos dividendos do preço das ações da Petrobras. E o preço veio aqui embaixo, né, em torno aí dos 22 e tanto, abaixo dos 22,50 aqui. Tudo bem? Observando toda essa trajetória de queda, tá, desde que o Bob Jeff, né, jogou a granada e tal, nós vemos aqui depois do segundo turno uma queda nos preços da Petrobras, aí houve desconto nos dividendos e alguém poderia ter pensado, olha, bom momento para fazer uma operação, para vender puts, né, porque provavelmente, né, esse gap aqui, vamos botar um nível do preço, entre o preço antes dos dividendos e depois dos dividendos, essa distância aqui provavelmente vai ser fechada. E nesse ínterim, nesse contexto, a pessoa vendeu puts levemente ITM, tá? Por causa de um prêmio melhor e tal, e acreditando que o curso fosse subir. Só que, se você acha que o curso vai subir, se aqui houve essa queda de preço, né, chegou até aqui embaixo, foi abaixo dos 22,50, alguém poderia ter pensado, olha que boa hora para vender uma put ou vender puts levemente ITM, porque provavelmente Petro vai voltar para esse nível de preço aí acima dos 26, né, e vai fechar esse gap do reajuste dos dividendos. Geralmente isso acontece, geralmente. Bem, como vemos aqui, nesse caso, isso também aconteceu, tá ok? Mas, naquele dia, acho que era 22/11, né, depois aqui do reajuste, exatamente, naquele dia 22/11, depois que houve reajuste dos dividendos, e provavelmente haveria a recuperação do curso até aí em torno dos 26, a pessoa vendeu puts neste nível, tá? Se você já está vendendo puts embaixo, então o que é que custa comprar uma call um pouco mais acima? Porque você ganha daí dos dois lados. Você ganha com a put que você vendeu e se você comprar uma call aqui em torno dos 24, tá? Provavelmente você vai ganhar com essa call também se o curso voltar ali para o patamar dos 26 e pouco, tá? É isso que eu preparei para te mostrar. Só um instantinho. Opa! Agora. Então, no dia 22/11, né, a posição 1, no dia 22/11, eu vendi puts, nesse meu exemplo, aqui no 22,50, no strike 22,51. Usar outra cor na canetinha que fica melhor. Vamos pegar aqui o rosa, vai? Então tá aqui, vamos ver. Aqui, ó, 22,50, tá? E ficou melhor, né? 22,50, o que eu paguei em torno aí de 65 centavos, que é um preço que foi praticado nesse dia. Então, se nesse dia eu tivesse posto essa ordem de venda, ela bem provavelmente teria sido executada. E no mesmo dia, eu também mandei uma ordem de compra de calls, né? Que eu falo aqui no meu software que ainda está em alemão, mas está sendo traduzido para o português, tá?
K de compra, tá bem? No dia 22/11, né, com o curso fictício agora, 23/26, que é o fechamento do dia anterior, com vencimento em 16/12. Tá? Essa operação não é muito comprida, mas muitas pessoas fazem operações mais curtas e por isso que eu usei um espaço de tempo mais curto e não as longas de, sei lá, 300 ou 500 dias que vocês estão habituados a ver. Tá bem? A ver aqui no Options Jaguar, é claro. Né? E então, nesse dia, eu vendi puts no 22,50, 22,51 e comprei calls no 24,51 por 40 centavos, que também era um preço bem realista para esse dia, tá? Então, quem acorda cedo tem melhores chances. A pessoa planificou a estratégia dela, agora vamos ver no que vai resultar, bem? E isso tudo teria ficado com o seguinte aspecto aqui no nosso Fundamart, tá? Eu teria recebido um prêmio, e esse prêmio que eu recebi das puts, né, vendendo puts por 65 centavos, eu usei para comprar call por 40 centavos, ainda ficaram 25 centavos, né, de saldo positivo, que nós vemos aqui aonde, deixa eu mostrar para vocês, pegar a canetinha, então aqui os 25 centavos, vamos ver se eu consigo aumentar mais ainda a perspectiva, para você não ter que dar o zoom no seu celular. Bacana? Não, aqui não ficou bom, agora ficou melhor. Vamos ver? Então, veja, agora tá bom de ver. Né? Você vem aqui e vende puts, vê que o strike é vermelho, tá? Put vendida, tá legal? E aqui você compra call, né? Nesse strike, tá? Aqui nos 24,51, vendeu no 22,51, comprou no 24,51, vendeu por 65 centavos, comprou por 40 centavos, portanto, ficou um resto de 25 centavos aqui. Tá vendo que a coisa toda está acima do zero. Bem, qual é o risco disso tudo? Vou mostrar para você. O risco disso é se o curso voltar, né, for para lá de novo, cair, aí, olha, veja onde é que estão as linhas, né, que importam aqui no nosso modelo. Ups. A canetinha está me dando trabalho hoje. Não importa. Vamos lá. Onde é que estão as curvas que importam aqui no nosso modelo? Essa é a curva vermelha, tá? A linha azul é a curva no primeiro dia. Veja, no primeiro dia da operação, 22/11, né, a linha vermelha se sobrepõe à linha azul. E aí, com o passar do tempo, a linha vermelha vai tomando a forma da linha preta. A linha preta é a linha do PL no vencimento, tá bem? A linha azul, essa linha azul diagonal aqui, é a linha do PL no primeiro dia. Então ela começa no 0 a 0 no momento da entrada, tá? Não existe, no momento da entrada ainda não existe nem lucro, nem prejuízo, tá ok? Só que eu não vou ficar olhando para essa estrutura de forma estática, eu vou fazer reajustes à medida como o curso se comportar, como o preço da Petrobras se movimentar. E para isso eu vou ligar os dados históricos, porque a operação foi iniciada no dia 22/11. Essa diferença que nós vemos entre a linha verde, que é a linha do PL segundo os dados históricos, ou seja, o PL real, essa diferença entre a linha verde e a linha vermelha não é um erro do software. Essa é apenas a diferença entre a volatilidade esperada pelo software diante da volatilidade histórica, tá? E a volatilidade que ocorreu deveras nesse dia, tá bem? Então, nós temos essa diferença aqui, tá? No começo, ficamos com uma diferença, tá, de 23,30 mais ou menos daquilo que nós tínhamos pago, né, no final do primeiro dia da operação 22/11, tá bem? Agora nós vamos fazer o seguinte, o que é que isso vai importar, né? Olha, o curso está subindo como esperado, vejam, a linha branca é a linha do fechamento diário, essa faixa mais escura, tá, é
o espectro da Petrobras, o quanto o preço da Petrobras se mexeu naquele dia, tá bem? Então, para você que está com dificuldade de acompanhar até agora, claro, né, eu recomendo sempre ver, assistir os nossos filmes numa tela grande, confortável, porque é muita informação compactada aqui, comprimida, né, e se você estiver assistindo no celular, pode ser que você não pegue tudo, ou pode ser que você tenha que dar um zoom, tá bem? Vamos lá. Começar de novo para explicar bem direitinho, tá? Aqui o primeiro dia da operação, veja, ainda sem os dados históricos. Esse é o primeiro dia da operação. Vamos explicar tudo numa boa. Eu vendi aqui um strike, tá? Nos 22,51, certo? E depois, tá? Aqui em cima, eu comprei um strike, né? Comprei uma call, aqui em cima, tá vendo? Ó? Pontinho azul, strike comprado. Pontinho vermelho, strike vendido, tá? E assim, vendi nos 22,50, comprei nos 24,50. Na realidade, 22,51 e 24,51, tá bem? Agora, que linhas são essas? A linha preta, todo mundo conhece, é a linha do PL no dia do vencimento. Essa linha vermelha aqui é a linha do lucro ou perda, é a linha do Profit or Loss, PL, tá? Num determinado dia. Então, se eu correr aqui com a nossa timeline, né? Vocês vão ver que a linha vermelha vai tomando o formato da linha preta, tá bem? A operação dura 24 dias, tá? Ou duraria até 24 dias. Portanto, eu fiz essa operação, né? Mas não vou ficar olhando para ela de forma estática. Por quê? Porque se o curso cair, eu provavelmente vou entrar no negativo. Vejam como a linha vermelha se comporta. Quando que eu começo a entrar no negativo? A operação é relativamente curta, então existe uma chance boa, se o curso cair abruptamente, vejam, aqui é o ponto do break-even, quando a linha vermelha cruza a linha do zero, tá bem? Mas isso é só uma projeção do software, é uma projeção de como a estratégia se comportaria segundo os dados que ele já tem armazenados. Vamos ver agora, diante dos dados históricos, tá? Como é que foi o funcionamento mesmo. E para isso, nós vamos ligar aqui os dados históricos, certo? Que nos mostram a amplitude do curso já no primeiro dia. Então vejam, essa é a amplitude, né, da movimentação da Petro, essa faixa mais escura aqui, né, com mínima e máxima, e o fechamento. De novo, né, observe essa faixa mais escura. Aqui o lado esquerdo é a mínima, o lado direito é a máxima e a linha branca é o fechamento. Então, essa linha branca aqui é que vai nos indicar o fechamento diário, tá bem? Após cada dia da operação. E agora, né, vamos então fazer a análise da operação com o follow-up que eu já preparei, tá? Veja. O tempo passa, né? E a operação começa. Dia 23, uau, o Petro sobe conforme esperado. A minha expectativa não é que ela subisse para fechar o gap aqui. Tá? Vamos olhar aqui. Minha expectativa não é que ela voltasse a subir, tá? Vou pegar outra canetinha que é melhor, aqui nesse fundo azul. Veja, né? A expectativa não é que ela voltasse a subir. Vamos ver como é que isso se comporta na nossa operação, tá? E de fato, na nossa operação, já no primeiro dia, Petro começa a voltar, tá bem? Começa a voltar e fecha ali em torno dos 23,43 e depois fecha em torno dos 24,27 e vai, né? 25, bem?
por aí afora. Chegou aonde eu queria que chegasse, ou seja, a operação andou. A venda de puts foi um sucesso. Por quê? O curso do fechamento, vou mostrar direitinho para vocês agora. Aqui, ó, o preço do fechamento, a gente pega outra cor, mas melhor ainda. Né? O preço do fechamento, que é essa linha branca aqui, tá longe do ponto do break-even, que é onde a linha verde, que são os dados históricos, portanto, os dados reais, né, cortam a linha do zero. Ainda falta um pouco para a operação chegar aqui na linha preta, né, para as curvas, tanto a vermelha como a verde, se igualarem à linha preta. Por quê? Eu ainda estou no dia 28 do 11, né, comecei a operação no dia 22, portanto, apenas uma semana após a minha operação estava no lucro. O problema vai ser se virar o vento e o curso cair de novo e eu ainda estiver assim descoberto, tá? Mas para isso eu preparei aqui um follow-up e vou explicar, vou falar deles para vocês, né? Então, estou no dia 28, tá? E aí, no dia 29, sobe mais ainda. E aí, no dia 30, mudar a perspectiva, eu eliminei o risco da operação. Reparem, nenhuma das linhas agora cruza a linha do zero. Aonde está a linha do zero, né? Vamos desenhá-la aqui, que nem eu falei. É melhor você assistir isso daqui numa tela grande, na sua televisão de 50 polegadas, num monitor de, sei lá, 34 polegadas, não sei. Como você preferir. No celular pode ser um pouquinho trabalhoso, você pode ter que dar um zoom para conseguir enxergar o que é que nós estamos falando, tá bem? Como é que isso ocorreu? Eu vou voltar para cá e vou desmembrar esse follow-up em dois, né? E vamos ver como é que fica, se ainda dá, tá? Olha, ainda é possível. Agora você vai ver direitinho, bem, a operação toda. Vou voltar com tudo agora para você entender. Então, no momento que eu comecei essa operação, eu já tinha um follow-up em mente. Se aquele cenário que eu planejei acontecesse, como é que eu iria eliminar o risco? Então, aqui estamos nós de novo. Vendi puts para comprar calls, né? No dia 22 do 11. Repare sempre aqui, olha, onde eu vou pintar, né? Essa daqui é a timeline. Aqui é o dia da operação. Veja, essa operação tem um total de 24 dias. Está aqui, gente. Tá? 24 dias. Estou no primeiro dia. Já no primeiro dia, ela fechou de um jeito bastante confortável para mim, no sentido que o meu cenário se confirmou, ao menos no primeiro dia. E agora, vamos para frente, né? Depois aqui, vamos vendo como os dias encerraram. Então, que nem eu falei, essa é a amplitude da variação do preço no dia 23 e o fechamento, tá? Então, sigam a linha branca. Eu sei que é difícil de ver, por isso eu recomendo olharem esse vídeo numa tela bem grande, tá bem? Dá mais detalhe. E aqui no dia 24, o curso continua subindo, o curso da Petrobras, aí volta a cair, é final de semana, no dia 28 sobe mais, no dia 29 sobe mais, no dia 30 eu vendo calls aqui no 25,50 mais ou menos, deixa eu ver onde é que eu vendi direitinho, tá? Realmente, no 25,01, desculpem, né? Então o curso estava aí lá pelos 26,50 e eu vendi no 25,01, strike 25,01. Aonde que está isso? Eu não estou vendo, calma, tá aqui, ó, strike vendido de call, tá bom? Vendi calls aqui e tudo isso elevou a minha margem de ganho, porque eu vendi mais calls. Então foi como se eu tivesse feito uma trava do lado direito. Travei aquelas calls que estavam compradas para elevar o meu PL, é claro, né? Mas ainda fiquei aqui com o risco em aberto, então tem tudo isso daqui de risco. E se naquele dia, ou no dia seguinte, ou nos dias seguintes, né, a Petro caísse assim em torno dos
sei lá, 20 e tanto, né, fosse em direção aos 20, não só o meu PL diminuiria, mas eu ainda sofreria o risco e começaria a ficar inquieto, começaria a perder o sono, tudo isso não vale a pena, por isso nós vamos utilizar a técnica do RPR, a redução progressiva do risco. Nós vendemos calls porque agora vamos recomprar as puts. Que puts, Daniel? Essas aqui que nós tínhamos vendido no início, tá certo? E na hora que eu comprar as puts, essa perna aqui some, e aí estabilizei o curso, né? O PL da operação, nesse ponto eliminando o risco completamente. Agora eu desmembrei isso para você entender melhor, tá bem? Tá vendo? Olha, ao recomprar essas puts, né? Aquela linha que estava caindo não existe mais e o curso agora está estabilizado, tá bem? Então eu tenho aqui um lucro previsto nessa operação entre, deixa eu ver, entre 277 e 226, né? Disso pode haver uma pequena variação na hora de fechar a operação, porém, digamos assim, mais ou menos R$220 por contrato no espaço de 24 dias. Se fosse 10 contratos ou 20 contratos, era o mesmo procedimento, né? O risco estando eliminado, não existe mais o problema, a pergunta, né? Nossa, será que é perigoso operar então com 20 contratos numa operação dessa? Tá bem? Lembrando que é só uma simulação e tudo que eu mostro aqui não é para você usar como aconselhamento de investimento. Eu estou só fazendo estudos de caso. Quando eu mostro uma operação live minha, aí é diferente. E essa operação live é só minha, na minha conta, tá ok? Vejamos agora, né? A operação está estabilizada, então não importa se a Petro vai subir para 40 ou vai cair para 15, o meu lucro é sempre esse, e é isso que eu queria, porque no espaço do vencimento, né, eu gostaria de fechar minha operação com lucro ou sem perda. E vejam que se eu não tivesse feito esse último follow-up, né, com a recompra das puts que eu tinha vendido inicialmente, eu estaria dando espaço ao risco, que nem já falei várias vezes, tá bem? Será que isso teria sido uma boa decisão? Nós vamos ver agora, tá? O curso se mantém aqui, porém, chega uma hora que ele vai voltando. E aí chega uma hora que anunciam um novo ministro da economia que não agrada, ou medidas que não agradam, e o Congresso aprova, e, sabe, o negócio poderia ficar complicado, né? A gente vê que o curso começa a voltar de novo, tá bem? Os vendedores de put, né, que gostam de vender a descoberta, vão dizer, ah, mas não chegou no meu strike ainda. Não, não chegou no seu strike ainda, tá bem? Mas será que você teria feito todo esse reajuste? Vamos olhar como é que teria funcionado só a venda das puts aqui, tá? Por isso, vou apagar tudo isso que eu usei como estratégia, e aqui temos um quadro onde estamos olhando só para a venda das puts no strike 22.51. Será que teria dado certo? Vamos ver, né? No começo, até que sim. Só que chega uma hora que começa a voltar, tá bem? E se nós olharmos para o gráfico hoje, nós vamos ver, né, que aqui embaixo, tá? Se eu tinha vendido no 22,51, a Petro agora, sei lá, está com o curso atual no leilão de fechamento 21,70, mas chegou a bater abaixo dos 20,90. Significa que minhas puts já teriam acumulado um prejuízo. E eu estaria me perguntando como vai ser o dia de amanhã, ou se eu devo fazer uma rolagem, ou qual follow-up a ser feito. Aqui está a minha sugestão: use o RPR, a redução progressiva do risco, para assegurar as suas operações estruturadas com opções. É esse o meu recado de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você conhece pessoas que também curtiriam um vídeo assim, por favor, compartilhe.